Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui em relação à explicação do que é o gráfico Renko e em confluência com o meu operacional. Muita gente que me conhece já de longa data do Insta sabe que eu sempre operei candles, sempre estudei figuras técnicas, forças de candlesticks através de Allbrooks, etc. Eu não deixo de avaliar isso no meu operacional. O meu operacional ele é construindo em confluência de Renko com candlesticks. Então, por exemplo, quando a gente está aqui na sala vendo, eu continuo estudando os candles. Vocês podem ver que os meus estudos nos gráficos, eles são feitos aqui nos meus 5 minutos. O meu gatilho de entrada, os pontos de operações, eles são feitos no o meu operacional de Renko. Por exemplo, aqui uma compra que a gente fez. Por que motivo? O gráfico de 5 minutos, ele é como se fosse o meu GPS, o meu Waze. Eu faço todos os estudos através dele. Por que motivo? A imensa maioria das pessoas utilizam os 5 minutos para fazer os seus estudos. Eu não vou fazer diferente. Eu não vou pegar exclusivamente um R que eu defini no Renko e vou fazer os estudos de figuras técnicas nele. Por quê? Poucas pessoas estariam vendo a mesma coisa que eu estou vendo. É por isso que eu uso os 5 minutos. Quanto mais pessoas estiverem vendo o que eu estou vendo, maior é a probabilidade da gente ter a mesma leitura e a gente fazer a operação no mesmo sentido do mercado. Então, eu continuo aqui fazendo Fibonacci, eu continuo definindo meus suportes e resistência. Por exemplo, aqui, ó, é uma cabeça de pivô nos meus 5 minutos. Ele atingiu o alvo de Fibonacci aqui em cima. Ao atingir esse alvo de Fibonacci, o mercado ele está sambando aqui em cima. Ou seja, torna um ponto de compra perigoso. O que, que eu quero que o mercado faça? Que ele faça uma correção saudável, que ele venha aqui e corrija aqui na região de 50%. Que isso é o que a maioria das pessoas estão analisando ao mesmo tempo que eu. Então, por mais que aqui no meu operacional dê algum tipo de compra, eu não vou fazer. Por quê? Aqui é apenas o meu gatilho de entrada, mas eu jamais vou operar o gatilho de entrada sem olhar os 5 minutos. Não faz sentido, né? Então, resumo. Continuo fazendo meus estudos, sempre vou fazer meus estudos nos 5 minutos, não abandono leitura de candle. Então, por exemplo, eu vou ver candle de força, eu vou avaliar volume, eu vou ver se está formando uma wedge parabólica, eu vou ver a angulação da média móvel de 20, eu vou ver como que, por exemplo, um pullback ele é formado. Porque o pullback como é formado? Eu quero ver força no impulso e a correção, que é o pullback, que aqui eu estou fazendo meio torto, mas só para vocês entenderem, como se fosse uma cunha, uma bandeira, eu quero ver com pouco volume. Toda essa estratégia, toda essa análise, ela é feita e ela sempre vai ser feita. Eu nunca vou abandonar os candles, mas eu não entro no candle. Não me importa se aqui dá um martelo, um engolfo de alta, um Pearson pattern, uma H1, uma H2. Eu não opero isso. Eu não entro aqui. Isso aqui não é meu gatilho. O meu gatilho está no meu operacional. Por que motivo? Eu quero ver um ponto de entrada super específico. Eu quero pegar um ponto de entrada onde o meu stop seja o menor possível. Por isso que eu uso um monte de filtros para daí ele assinalar aqui na regra de coloração. E algumas pessoas me perguntam como que o renco é formado, como que é a característica, qual que é o comportamento do renco. O renco, ele é um gráfico atemporal. Ele é um gráfico que ele é formado baseado em preço e não em tempo. Então é por isso que quando a gente está avaliando o renco, o nosso foco é sempre o eixo Y. O que seria o eixo Y? É o eixo do preço, certo? O eixo X é eixo de tempo. E o renco, ele é atemporal. Por que ele é atemporal? Por exemplo, se eu preciso de R$ 2 para ele virar um box, eu não sei qual que é o intervalo de tempo que o mercado vai superar esses R$ 2. Pode ser 1 minuto, 2,
10 segundos ou 20 minutos, eu não sei. É por isso que o Renko a gente sempre tem que ficar atento nos pontos corretos para ver se dá entrada, porque ele não sinaliza, por exemplo, a finalização do candle, que nem é, por exemplo, no gráfico de 5 minutos, que após 5 minutos vira o candle. No Renko não tem isso. O Renko tem depois de X tempo, que a gente não sabe quanto, ele superou um determinado valor. Então, no gráfico de Renko, os blocos são formados em função da variação do preço do ativo. Para isso, é definido o tamanho do bloco do Renko. Em inglês, box, português, bloco, é onde a gente define. Então, quando a gente vai lá no Profit Chart, digita, por exemplo, 2R, 3R, 5R, é assim que a gente define o tamanho do nosso Renko. Entendeu? Eu opero, por exemplo, no 6R, que através dos meus estudos foi como eu consegui definir um bom risco-retorno. O meu operacional inteiro é baseado em risco-retorno, certo? E aí a gente vai para cá. Como que a gente sabe o deslocamento do preço? Quando um Renko está subindo, ele cumpre esse valor, que é o que a gente define, e aí quando ele cumpre, ele vira o box e aparece o próximo. Então, o preço sobe. A mesma coisa na lógica do preço para baixo. E como que acontece a virada do box do Renko? Como que eu sei que, por exemplo, ele estava subindo, ele chegou nesse preço, ele cai e vira? É quando ele faz o dobro do ponto. Então, por exemplo, se supostamente eu estou fazendo uma pernada de alta a cada 2, para ele virar, ele precisaria fazer 4. É por isso que ele vira o box no tamanho invertido. Entenderam? Então, é essa forma que o Renko ou ele sobe ou ele desce. E qual é a vantagem do gráfico de Renko? O gráfico de Renko, ele nos dá uma vantagem que ele forma muito menos ruído. Eu fico menos suscetível a todas essas sombras que acontecem no candle. No Renko, quando a gente olha, por exemplo, um gráfico de uma visão macro, a gente consegue ver um gráfico muito mais limpo. A gente consegue ter uma interpretação direcional muito mais fácil. Mas tem um outro detalhe. Quando a gente vem aqui no Profit, clica, por exemplo, aqui em cima do Renko, né? E coloca Candle, o que isso faz? Eles nos dá essa sombra, seja na parte de cima ou na parte de baixo. E qual é o significado da sombra no Renko? Quer dizer que em um determinado momento o mercado ele tentou subir, ó, por exemplo, que nem aqui, ele tentou continuar essa pernada de alta, ele chegou a fazer esse preço, só que ele não teve a pontuação suficiente para virar o box. Por isso que ele fica à sombra. Então, as sombras na parte de cima ou na parte de baixo em algum momento ele fez o valor abaixo ou acima, mas não teve a pontuação suficiente para a virada de box. Então, o gráfico de Renko, ele é algo extremamente simples. É possível fazer figura técnica no Renko, é possível fazer Fibonacci, tudo é possível. Só que eu, em anos de estudo, eu estou muito mais acostumado e eu me sinto muito mais confortável ver a mesma coisa que a imensa maioria das pessoas estão vendo do que eu focar exclusivamente nos estudos aqui no Renko. Isso é uma característica minha. Eu confio na média móvel de 20 dos 5 minutos, porque eu sei que isso aqui é o padrão em todos os lugares. Então é onde eu quero ver, por exemplo, um pullback aqui na média móvel de 20, eu quero ver uma entrada que ele me sinalize aqui no meu operacional. Ó, estava brigado e continua a pernada de alta. Ou seja, lembra que tinha uma sombrinha aqui? Quer dizer que ele ainda não tinha tido pontuação suficiente para não fazer o box de alta. Depois teve. E em quanto tempo? A gente não sabe, por isso que a gente sempre tem que ficar de olho. Bom, espero ter esclarecido para vocês de uma forma bem resumida o comportamento do Renko e como eu sempre olho o Renko com o meu operacional. Beleza, galera? Deixa o comentário aí. Isso é super importante para mim para saber se esses temas são de interesse de vocês. Compartilhem, me ajudem a chegar a mil inscritos para eu poder ter um nome no canal. Valeu, galera!